Após 15 anos sem editais, a Embrapa abre um novo concurso público com mais de 1.000 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. E para falar um pouco mais sobre essa seleção e tirar as dúvidas dos candidatos, entrevistaremos a diretora de administração da Embrapa, Selma Beltrão. Então vamos chamá-la aqui para a nossa conversa. Bom Selma, dia. primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Bom dia. Bom dia, Bruna, e bom dia para todos da Folha Dirigida. Bom, Selma, a gente vai começar falando um pouquinho da importância desse concurso, né? Porque a Embrapa não abria uma nova seleção há 15 anos. E antes ela tinha publicado editais em 2005, 2006, 2007. Por que tanto tempo sem um novo concurso e qual a importância desses novos funcionários que estão para chegar? Esse concurso ele vem repleto de expectativas, porque nós estamos, de fato, há cerca de 15 anos sem uma renovação, recomposição do nosso quadro de pessoal, então é uma grande oportunidade de se trazer novos talentos, novos perfis para a empresa, em especial porque em uma década e meia são grandes desafios, novos e grandes desafios que a pesquisa agropecuária tem pela frente, especialmente no que diz respeito às mudanças climáticas, à questão da segurança alimentar, às transições energéticas, enfim, né, todas as pautas que estão aí postas no Brasil e no mundo. Para uma política de pessoal, qualquer instituição, e a Embrapa é uma empresa pública, né, de direito privado, o ideal é que a gente possa fazer uma renovação do seu quadro num período de a cada 5 anos, né? De forma que a gente tenha a condição de trazer esses novos talentos para dentro de casa e outros que vão saindo pelo processo natural, né, de aposentadoria ou mesmo quando vem a falecer, enfim. Então, um concurso ele é feito, como é o caso do nosso concurso, ele tem validade de 2 anos, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Então, a gente tem aí um período de até 4 anos para aproveitar dentro do cadastro de reserva, além daqueles que forem chamados de imediato, né, no total aí das 1.027 vagas, as vagas que vão surgindo dentro da empresa, a gente poder chamar via cadastro de reserva. Então, a nossa perspectiva é que daqui para frente a Embrapa possa manter um calendário de a cada 5 anos estar preparando um novo concurso e assim a gente fazendo a renovação que é a conceitualmente desejável para qualquer organização. Olha, já é uma boa notícia, né? Então, que agora a Embrapa pretende ter uma regularidade nesses concursos, né? Não ficar um tempo tão grande sem editais. Isso mesmo. Outra dúvida, Selma, é a respeito das opções que esse concurso oferece, né? São mais de 180 opções e a pessoa ela pode se candidatar para mais de um cargo em uma área desde que a aplicação das provas não aconteça no mesmo horário, né? Que seja em turnos diferentes. O que o candidato precisa levar em consideração para escolher um cargo, uma área e também uma sub-área? Acho que é importante a gente explicar aqui essas diferenças. Pois é, nós temos 189 opções, não é? Isso reflete a complexidade da pesquisa agropecuária coordenada pela Embrapa. A Embrapa trabalha com sistemas de produção vegetal, animal, com micro-organismos, a gente trabalha com agricultura de precisão, então, devido a essa diversidade de áreas que compõem a nossa base, né, da empresa, da atuação da empresa, acaba tendo esse número tão elevado, vamos dizer assim, de opções. E aí, essas opções, elas dizem respeito aos cargos de pesquisador, de analista, de técnico e de assistente. O que as pessoas têm que ter em mente qual é a sua perspectiva, o que é que você deseja para o seu futuro profissional, né? Então, claro que essas áreas, elas refletem tanto o que é mais tradicional na atuação da pesquisa agropecuária, que são, né, as áreas de agronomia, de veterinária, como outras que estão na fronteira do conhecimento, como é o caso da genômica, né? A gente tem aí uma série de ciências ômicas em que nós temos opções, nós temos ciência de dados, incluindo inteligência artificial, nós temos sociologia, antropologia da alimentação, porque nós precisamos conhecer tradicionalmente quais são, né, as tendências, e em especial a cultura da alimentação dos povos no Brasil, enfim.
Então, quando um profissional vai fazer a sua inscrição e ele tem, por exemplo, o nível superior, ele tem que estar muito atento ao que está escrito lá no edital com relação a ingresso naquela carreira que ele está optando, tá certo? Então, se ele tem graduação, ele tem que estar atento se é só graduação ou se ele vai concorrer para analista, porque é o nível de ingresso, tá? Agora, se ele já tem um mestrado, ele já pode optar para ser um pesquisador, tá? Lembrando que não existe mais aquela possibilidade de se entrar num cargo e internamente você aspirar a um outro cargo. Você vai ter uma carreira interna, você vai ter um crescimento interno dentro daquela tua carreira, mas não vai poder passar, por exemplo, de analista para pesquisador, somente a partir de um outro concurso público. Ah, perfeito. É legal até a gente explicar, né? Que as pessoas podem achar que pode ir para um outro cargo. Isso não acontece. Ela vai seguir na carreira que ela vai se propor aqui no concurso, né? Seja analista, pesquisadora, assistente ou técnico. Exatamente. Esse concurso ele também tem um caráter nacional, as vagas estão distribuídas por todo o país. Os candidatos podem ser, inclusive, lotados em diferentes regiões. Como que funcionará esse processo por parte da Embrapa? Haverá chances do próprio aprovado escolher a sua lotação ou será por ordem de classificação? Como que vai funcionar? Bem, a Embrapa está presente tem 43 unidades de pesquisa no Brasil inteiro, nós só não estamos presentes em 2 estados, que é o Espírito Santo e o Rio Grande do Norte. Então, o concurso vai se realizar para todas as nossas unidades, são 36 municípios em que a gente está presente. Haverá provas sendo realizadas para todos os cargos, pesquisador, analista, técnico e assistente, em todas as capitais do Brasil, mesmo nas capitais de estado onde não existe unidade da Embrapa e não tem vaga, é importante destacar, porque não tem unidade, né? Mas haverá a realização da prova, e também onde nós temos, nos municípios onde nós temos a unidade em funcionamento da Embrapa lá. O concurso é nacional, portanto, as vagas, os interessados vão saber em qual unidade da Embrapa aquela opção tem disponibilidade de vaga, e aí, na hora da convocação e da contratação, vai se dar de acordo com a classificação dessas pessoas, né? Desse candidato que passou no concurso. Então, esse processo de convocação e de contratação vai se dar respeitando as classificações. Perfeito. Então, aquele que está numa melhor colocação, por exemplo, passou em primeiro lugar, ele vai ser chamado primeiro e vai ter uma prioridade ali e escolher as vagas que estão disponíveis. Exatamente, até porque nós temos também algumas unidades que indicaram aquela vaga e que tem uma necessidade urgente daquele profissional. Aí entra nesse processo de diálogo com a pessoa que passou, né? Para ser convidada, para poder, a partir daí, ela se manifestar e ser ou não contratada de imediato. E é possível adiantar qual é a unidade ou a região que tem a maior necessidade de servidores, né, de funcionários na Embrapa? Na verdade, nós temos necessidade em todas as 43, em especial as mais novas, né? Nós temos uma unidade da Embrapa que foi criada em 2018, ela não tem um quadro próprio, na verdade, ela não foi, o último concurso não a beneficiou, né, vamos dizer assim. Sim. Então, ela é composta hoje por profissionais de carreira da empresa que estavam em outras unidades e para lá se deslocaram. Então, uma unidade dessa, ela tem uma necessidade de um maior número de vagas, né, que eu estou falando aqui da Alimentos e Territórios, que é uma unidade nossa que fica no estado de Alagoas, lá em Maceió. Então, a composição tanto da área meio quanto da área fim, só para citar um exemplo. Mas onde nós temos o maior número de vagas, sem dúvida nenhuma, continua sendo nas áreas de maior atuação da pesquisa agropecuária, que é na produção animal e na produção vegetal, onde trata nas agrárias, na parte veterinária, né, todas essas áreas que dizem respeito à produção animal e à produção vegetal. E o edital, ele também traz reservas de vagas para cotas, inclusive até foi feito um sorteio público de vagas. Qual a importância dessa política para a empresa? E o que esse público pode esperar ao ingressar na Embrapa? É fundamental, a Embrapa é uma empresa pública nacional, né, onde está presente em todos os biomas brasileiros, então a gente já tem, por si só, uma diversidade grande dentro da instituição, né?
a população que faz parte dessa nossa empresa. E as políticas, elas trazem esse fortalecimento, né? Da gente ter a garantia que essa população vai poder concorrer em condições iguais e poder acessar uma vaga para poder entrar dentro de uma instituição pública de pesquisa. Então, para a Embrapa, a expectativa é muito grande. A gente tem trabalhado agora, estamos para publicar, na verdade, uma política de diversidade, de equidade, de inclusão dentro da empresa, e que visa exatamente trazer também um plano de ação com ações bastante efetivas, né, no que diz respeito a pessoas com deficiência, a pessoas pretas ou pardas, e a todo tipo de diversidade que se faz necessário numa instituição pública que atua dentro das políticas públicas, né? A Embrapa, ela participa do Programa para a Equidade de Gênero, ela participa do Pacto pela Diversidade, ela participa do Pacto pela Redução das Desigualdades no Campo, enfim. Então, a gente precisa refletir isso com um quadro mais diverso possível, e é o que as cotas também contribuem nesse sentido. Com certeza. E entre as carreiras contempladas nesse concurso está a de assistente, que exige apenas o nível fundamental incompleto. Em um cenário em que cada vez menos concursos federais contemplam o nível fundamental até o nível médio, qual a importância dessa carreira para a Embrapa? E também tem a carreira de técnico, né, que também exige o nível médio. Qual a importância dessas carreiras? Os assistentes, eles têm uma necessidade, é um perfil profissional que tem uma necessidade muito da experiência, né? A experiência no sentido prático, porque são profissionais que atuam na nossa área mais de campo, né? Laboratórios, mas também em campo, especialmente no trato com animais, por exemplo, né? Na ordenha, na tosca, enfim, numa série de ações em que a pessoa, o agricultor, o filho do agricultor, né? Que está ali no campo no dia a dia, ele vai nos trazer maior garantia de fazer a atividade da forma mais adequada, mais correta possível, obviamente, sob a coordenação de outros profissionais, né, da pesquisa. Então, daí o fato de não haver uma necessidade de uma escolaridade maior. Além disso, o nosso plano de carreiras, ele já estabelece a forma de ingresso em cada um dos cargos. E o ingresso para o cargo de assistente é exatamente o fundamental incompleto, assim como para o técnico é o nível médio, para a analista a graduação, nível superior, e para pesquisador o mestrado. Então, a gente tem respeitado exatamente o que está no plano de carreiras, que é o que vai compor a vida profissional, a gestão, né, nossa política de pessoal desses novos empregados que vierem a serem contratados via concurso. Inclusive, um dos benefícios que é até citado no edital é o adicional de titularidade. Isso significa que se uma pessoa ingressar, né, com um nível de escolaridade acima do que é exigido, ela já vai ganhar um valor a mais? Ela tem um prazo, né? Tem um tempo interno dentro da empresa para poder passar a adquirir, mas sem dúvida nenhuma a titularidade ela é um benefício que está previsto no nosso plano de carreiras e atende a todos os profissionais que têm um nível de escolaridade além daquele que está previsto no seu ingresso inicial. Perfeito. E uma dúvida que a gente recebeu por aqui é se há necessidade de experiência, se a Embrapa trabalha com esse requisito ou é apenas aquilo que está lá no edital mesmo da escolaridade. É apenas o que está constando no edital, né? A gente segue o que a legislação estabelece. Perfeito. Os documentos, os requisitos, até a CNH ela é exigida ali para uma opção de assistente, esses documentos serão checados só no momento da posse, quando forem convocados? A maior parte dos documentos, assim como laudos médicos, etc., eles passam a ser checados na hora que o candidato passou, né? E a gente já vai partir para outra etapa do concurso, né? A etapa em que ele precisa fazer a prova prática, e aí, para efeito de classificação, para convocá-lo, a gente precisa conferir todas as informações, checar se ele atende a tudo o que está previsto no edital. Os aprovados nesse concurso, eles terão um salário de até R$ 12.814. Como que funcionam essas remunerações da Embrapa? Existe uma progressão de carreira dentro da empresa?
A Embrapa ela possui 4 carreiras, né, 4 cargos, na verdade, como já comentado, pesquisador, analista técnico e assistente. Nós temos 4 tabelas salariais distintas, todas fazem parte do nosso plano de carreiras. E essas tabelas salariais, elas têm um processo aí de crescimento, né? Então, quem vai entrar com o caso citado, no valor de R$ 12.800, é um pesquisador em início de carreira com mestrado. E aí, dentro da sua tabela salarial, ele tem cerca de 20, são 24 referências, né, de crescimento, que significa, no mínimo, 2 décadas de desempenho interno dentro da empresa, em que ele pode crescer e chegar até o final da carreira. E, para isso, a gente tem algumas regras internas. Nós temos avaliação de desempenho individual anual, que é uma avaliação por mérito, com um conjunto de critérios para que aquele profissional possa ser avaliado e possa ou não crescer a cada ano, né? A depender do desempenho, do resultado e desempenho dele, assim como existe também para essas carreiras de nível superior a possibilidade de ingressar, quando se abre internamente chamamento para pós-graduação, stricto sensu, lato sensu, para que esses empregados possam se candidatar, fazer o seu curso, né, a sua pós-graduação, e depois disso ele recebe também, a depender do desempenho do seu resultado, ele também pode crescer algumas referências dentro da sua carreira profissional. Eu ia até perguntar exatamente isso, né? O que o candidato ele pode esperar em termos de crescimento interno dentro da empresa, e se também a Embrapa oferece cursos de capacitação, de desenvolvimento ao profissional, não só o pesquisador, mas também as outras carreiras que constam no concurso. Sim, a gente tem um programa interno de capacitação, ele é permanente, é anual, capacitação de curta duração, capacitação para formação de lideranças, capacitação específica para quem está na liderança, na gestão, assim como a gente tem também, sempre que a empresa consegue recurso necessário, a abertura de chamadas para os profissionais de nível superior, e aí analistas e pesquisadores, para cursos de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, e temos também uma outra modalidade chamada de cientista visitante. Esse cientista visitante, ele se aplica à pesquisa, né? Também a analistas, mas, em geral, a pesquisador, e é justamente para fazer aquela conexão com o mundo lá fora, lá no exterior, com outras instituições de pesquisa. E todo esse processo custeado pela empresa, né? Sim, faz parte da nossa política de gestão de pessoas. Inclusive, esse concurso ele traz uma lista grande de benefícios, né, que os aprovados podem ter direito, além dos salários, né? Tem o auxílio alimentação, o vale transporte, tem até café da manhã, tem adicionais ali que a pessoa pode ganhar. É possível adiantar algum desses valores, até do auxílio alimentação? Muita gente pergunta qual é o valor. O auxílio alimentação, sim, tudo está na transparência pública, não é problema algum, né? O auxílio alimentação hoje da Embrapa é de R$ 1.344 e alguns centavos, algo assim, tá? Correspondente aí a 25 dias de trabalho, tá? Então, é um auxílio, né, considerável, que também é um ponto para atrair os candidatos. Com certeza, acho que os benefícios, né, um diferencial desse concurso das empresas públicas em geral, mas da Embrapa também. E com a conclusão das etapas, né, após a realização das provas, qual é a previsão para a publicação do resultado final? Bem, conforme o edital, nós estamos com a prova prevista, a prova objetiva e discursiva, prevista para o dia 23 de março de 2025. O resultado, a nossa previsão, conforme edital, está previsto para o mês de abril, né, 22 de abril, para que a gente tenha aí o resultado das objetivas e das discursivas, e a partir daí, então, a gente começa o processo de homologação do resultado do concurso para convocação e contratação. Essas convocações serão feitas de forma imediata? Elas devem ser escalonadas por turmas? Vai ser escalonada, até porque também tem um impacto, né, sobre a folha de pagamento da empresa, então é um processo de negociação com o próprio governo, e até porque dentro desse calendário o que nós estamos prevendo é que a convocação e contratação ela vai se dar a partir do mês de junho, né? Final de junho em diante. Então, isso já pega o segundo semestre do ano que vem e a gente não vai ter que escalonar até o final do ano as contratações. Mas lembrando que
O concurso tem a validade de 2 anos, né? E ainda pode ser prorrogado por igual período. Isso, eu ia até perguntar agora, porque o concurso tem a oferta de 1.027 vagas imediatas, mas além disso também será formado ali um cadastro de reserva. A empresa tem a intenção de usar esse cadastro, já tem um planejamento para a convocação de mais aprovados? Não dá para a gente afirmar o quanto, mas existe um procedimento normal dentro de qualquer instituição, e a Embrapa não é diferente disso, em que, até pelo fato de estarmos aí com mais de 15 anos sem concurso, então muitos profissionais já estão prestes a se aposentar ano que vem, né? E nessa perspectiva, na saída desses profissionais, as vagas vão surgindo e assim a gente vai poder chamar também os que estiverem aí em cadastro de reserva, né? Proporcionalmente. Não dá para a gente afirmar aqui um número exato de quantas pessoas podem ingressar por esse concurso, né? Ainda não. Além dos 1.027, né, que eu estou falando. Sim, os 1.027 estão garantidos, né, que estão ali no edital. Digo além disso. Precisa aguardar. Queria que você explicasse também, se é uma dúvida que as pessoas têm, de como é o dia a dia na Embrapa, o que as pessoas vão encontrar nessas carreiras no dia a dia, na rotina profissional. Olha, a Embrapa, ela é uma empresa em que é bastante diversa, como eu já comentei, né? Mas nós são unidades de pesquisa que estão inseridas aí nos 6 biomas brasileiros. Então, quando você chega numa unidade como, por exemplo, Pantanal, que é uma unidade ecorregional, está inserida no coração do Pantanal brasileiro, trabalha ali com os sistemas agrícolas, né, sustentáveis, sistemas agroalimentares daquela região, buscando toda a sustentabilidade do bioma. Você vai encontrar laboratórios, né? Então, a gente tem um conjunto de laboratórios onde esses profissionais vão atuar. Nós temos campo, nós temos áreas de campo que ficam no entorno da unidade, nós temos áreas de campo que ficam dentro do Pantanal, então as pessoas, para chegarem lá, levam algumas horas, tem que passar alguns dias, conhecer a vida, né, silvestre ali dentro, a fauna, a flora, enfim, para poder desenvolver os seus trabalhos, assim como a região, estou só citando o caso, né, a região pantaneira e toda aquela população que circunda a nossa unidade, né? Além disso, como toda empresa, a gente tem a área administrativa, a área de suporte, né? Então, nós temos profissionais que atuam na área de pessoal, na área advocatícia, a gente tem equipes de comunicação, a gente tem profissionais da área de patrimônio, enfim. Então, a Embrapa, ela é uma empresa completa, e é uma empresa em que as pessoas, ao entrarem, vão se surpreender positivamente, no sentido, em especial, de identificar o quanto de contribuição que essa instituição traz para a sociedade brasileira, em especial para a segurança alimentar do país, né, que é a principal fonte. Cada vez mais a gente precisa garantir alimentação saudável, segura, né, rastreável, e é isso que a Embrapa vem trabalhando, tanto no campo colocando aí na produção vegetal, animal, saúde única, né, toda essa interconexão com a saúde humana, e, em especial, com vistas também a como a gente pode tratar tudo isso frente a essas mudanças climáticas extremas que o mundo e o Brasil, né, têm convivido. Esse edital, inclusive, ele trouxe algumas áreas inéditas, né? A própria inteligência artificial. Então, a Embrapa entende o atual cenário, já até incluiu essas áreas para que novos profissionais cheguem, até para oxigenar o quadro, trazer uma nova, vamos dizer assim, com essa visão de mundo, né? Com essa expertise também. Exatamente, é porque a inteligência artificial hoje ela está presente não só na área de pesquisa, como também na área administrativa, né? Todos os nossos processos precisam hoje muito fortemente de avançar com base em inteligência artificial. E esse é um dos perfis que está muito presente no nosso concurso. E as provas, né, a gente até comentou aqui, elas estão marcadas para o mês de março, né? Os candidatos têm aí mais de 3 meses para preparação. Que dica você pode dar, né, para essas pessoas que já estão ali iniciando seus estudos, já estão ali focadas nas provas do concurso da Embrapa? Visitem o portal da Embrapa. Dentro do portal nós temos
páginas que tratam dos documentos institucionais da empresa. Então, conheçam o Estatuto da empresa, conheçam o plano diretor, que é o nosso planejamento estratégico, é fundamental para saber quais são os objetivos, as diretrizes da empresa, para onde a empresa caminha, o plano plurianual, que é um plano, né, do governo federal, no qual a Embrapa se insere, junto com o Ministério da Agricultura, que é o nosso ministério a qual somos vinculados, conheça os documentos administrativos da empresa, enfim, conheça o nosso organograma, porque quanto mais se inteirar de como a Embrapa funciona, quais são os seus documentos, né, que dão os direcionamentos para a sua atuação, mais preparado estarão cada um, fora o conhecimento necessário e específico da sua área, né? Com certeza. Então, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem a todos aqueles que já estão estudando, estão se preparando para esse concurso da Embrapa, o que elas podem esperar da empresa, uma mensagem mesmo de finalização para eles. A Embrapa está de coração aberto, esperamos ter um número bastante expressivo de candidatos, esperamos ter pessoas, né, que ingressem na nossa empresa com muita energia, com muita vontade de fazer com que chegamos aos 51 anos de existência na empresa e queremos que essa nova geração faça com que esses 51 se transformem em muito mais. É isso que a gente deseja e contamos. Não deixem de fazer a inscrição no concurso da Embrapa. Maravilha. Selma, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas informações, foi ótimo. A gente espera que em breve, em pouco espaço de tempo, ali 5 anos, a gente possa estar aqui de novo falando sobre um novo concurso também. Essa é a nossa expectativa, Bruna. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.